Nós vamos falar sobre uma reforma necessária por causa da ausência do abandono da Bíblia. Existe uma ligação muito próxima, muito íntima, ou até inseparável entre a Bíblia, o livro da lei do Senhor, e a vida moral e a pureza religiosa. Se você olhar ao longo da história, na história bíblica e fora dela, você verá que o povo sempre se afasta de Deus e cai numa vida lasciva e permissiva quando abandona, quando não conhece a palavra de Deus. Olhando a história, olhando lá nos tempos dos juízes, nós vamos encontrar isso. Olhando ao longo do tempo dos reis na história de Israel, nós vamos encontrar isso. Ao longo da história da igreja, nos últimos 2 milênios, nós vamos encontrar isso. E hoje, nós também encontramos isso. E as pessoas acabam se afastando de Deus e vão seguir a gurus, a falsos mestres, a filosofias as mais diversas, a vendilhões de CDs, DVDs, animadores gospel, enfim, vão seguir a todo tipo de coisa. É por isso que nós vamos falar da necessidade de uma reforma na igreja por causa do abandono da palavra. Vamos fazer um breve apanhado histórico hoje, um pouquinho de história. Desde o início do período cristão, nós não vamos abordar neste momento agora o Antigo Testamento, mas desde o início da história cristã até o momento da reforma, para nós vermos por que a igreja, como é que a igreja vai paulatinamente se afastando de Deus e da verdade quando vai abandonando a palavra de Deus. O que nós sabemos é que nos dias de Jesus e dos apóstolos, eles tinham apenas os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Na verdade, para os hebreus eram apenas 22, porque eles juntavam alguns livros, faziam um aglomerado de livros, ao invés de 39, como nós temos, eram 22, ou em algumas listas, 24. Mas eram os mesmos livros que nós temos, exatamente os mesmos, tá? Mais tarde, aos 39, se juntariam os 27 escritos pelos apóstolos e por colaboradores dos apóstolos, como Marcos, por exemplo, e Lucas, que não foram apóstolos. Isso nós conhecemos como Novo Testamento. O estabelecimento dessa lista de 27 livros demorou aproximadamente 3 séculos. A lista definitiva só foi apresentada e aceita em 367 por um teólogo chamado Atanásio. Eu quero separar aqui algumas das inovações que foram sendo introduzidas na igreja ao longo destes séculos. Eu vou falar por século, para não ficar repetindo ano. Vou falar um aglomerado por séculos. Já bem no comecinho, a igreja foi adotando algumas práticas que não têm o aval, assim como Halloween não tem, o aval da Bíblia. Por exemplo, no século III, a partir do ano 200, surgiram as primeiras orações em memória dos mártires. Essas orações acabaram conduzindo a orações pelos defuntos e a intercessão em favor dos mortos. Século III. Ainda no século III, começou-se a prática de consagrar as vestimentas sacerdotais. E algumas igrejas passaram a receber adornos. Pastor, mas já tinha igreja no século III? Tinha. Quando vai sair o Edito de Milão, lá no século IV, em 323, um dos artigos lá era que os templos que foram confiscados aos cristãos fossem devolvidos. Ora, se tinha templo para ser devolvido, é porque tinha templo antes. Ainda no século III, surge o sinal da cruz como um sinal de proteção. Já no século IV, vão surgir os primeiros altares e as relíquias dos mártires, aproveitando umas ideias pagãs dos penates, dos deuses lares, dos deuses familiares dos gregos e romanos. Neste mesmo século vai surgir a missa, copiando os estilos de culto dos mistérios gregos, persas e egípcios. Isso é história. Neste mesmo século começa a invocação dos santos. Ainda não era oficial. Eram geralmente com orações e peregrinações nos locais onde os mártires teriam sido enterrados. Mas ainda não era oficial na igreja, mas já estava acontecendo. Neste mesmo século, tentou-se colocar os primeiros quadros e imagens dos mártires e apóstolos na igreja. Essa prática foi repreendida e ficou sobre a mesa, aguardando melhor oportunidade. No século seguinte, século V,
nós vamos ter oficialmente na igreja a primeira invocação aos santos. Vamos ter também pela primeira vez a invocação a Maria como a mãe de Deus e a rainha dos céus. Ainda nesse século, pela primeira vez, o vinho é negado aos leigos, aqueles que não eram parte do clero, sob o argumento de que se a hóstia é o corpo de Cristo, então o corpo tem sangue, não precisa dar sangue duas vezes. No século VI, as imagens colocadas nas igrejas são consideradas monumentos históricos. Mais tarde, mesmo século, as velas são acesas em honra a Maria, uma prática que tem origem nos cultos dos antepassados dos egípcios, gregos e romanos. E nessa mesma época, século VI, um sínodo local na Itália vai proibir aos crentes o livre exame das Escrituras. Século VII, dedicação de templos aos santos. Século VIII, inicia-se a absolvição confessional, com a aplicação de penalidades, de penas, de penitências, mesmo que não houvesse arrependimento. Bastava cumprir o manual e estava tudo certo. Neste mesmo século, um concílio em Constantinopla ordena, sob pena de anátema, de maldição, que todos deveriam invocar Maria e outros santos. Também exige-se na mesma época a invocação das imagens, adoração das imagens, embora ainda não no culto público. Neste mesmo século, finalmente as imagens são admitidas como parte do culto. Século IX, introduz-se na igreja a água benta e a festa da Assunção de Maria. A Escritura deixa de ser, neste mesmo século, oficialmente a única regra de fé e prática da igreja, admitindo como válida a tradição, que inicialmente precisava ser apoiada pela Escritura, mas depois não precisava mais deste apoio. Século X, batizou-se o primeiro sino na igreja de São João de Latrão, em Roma. O presbítero Henrique fez assim um gesto de será? Não é de estranhar, hoje em dia tem cristãos batizando carros, casas, pets, porque, aliás, muitos desses que batizam essas coisas recusam-se a batizar os seus próprios filhos. No século XI, a Eucaristia, a ceia do Senhor, cede definitivamente como dogma o lugar para a celebração da missa. A pena por pecados cometidos passaram a ser comutadas em multas, em dinheiro. Século XI. Neste mesmo século, oficializa-se o rompimento entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. E de ambos os lados, católicos e ortodoxos se anatematizam, se amaldiçoam. Neste mesmo século surge a doutrina da transubstanciação, a crença, a ideia de que o pão e vinho são realmente transformados no corpo e no sangue de Jesus é oficializada. É ponto de dizerem que quem mastiga a hóstia, mastiga de fato e tritura em seus dentes a carne e os ossos de Jesus. No século seguinte surge o direito canônico, que junto com a tradição eclesiástica e a Escritura vão formar a base de todo o ensino romano. O Papa Alexandre III vai decretar pela primeira vez a canonização dos chamados santos. No século seguinte, começa-se a elevação e adoração da hóstia. A proibição da leitura da Bíblia, que antes havia sido regional, apenas ali no entorno da Itália, ela é proibida a todos os leigos em um concílio realizado na Espanha. O patriarca de Constantinopla excomunga o bispo de Roma por venda de cargos e o bispo de Roma excomunga o patriarca de Constantinopla por razões parecidas. O Papa Gregório IX vai instituir a Inquisição. Inocêncio autoriza o uso da tortura para obter confissão. E finalmente, em 1546, já um pouquinho depois da reforma, a tradição foi elevada acima da Escritura com a homologação dos livros apócrifos. Por isso que a Bíblia Católica tem mais livros do que a nossa. O Antigo Testamento tem mais livros do que o nosso. Essa é a história da igreja cristã do século I até XVI. Um pouquinho antes, no século XIV, já no meio dessa história de muitas inovações, algumas pessoas tentaram trazer a igreja de volta à reforma, ou a Bíblia. Um deles foi um inglês chamado John Wycliffe.
que publicou uma Bíblia em língua inglesa, mesmo com o anátema lançado um século antes. Ele não deu bola para o que a igreja tinha mandado e resolveu traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Foi tratado como herege, embora os romanos não tenham conseguido matá-lo, mas mais tarde, 30 anos depois da sua morte, os católicos pegaram o seu corpo, os seus ossos e o queimaram em praça pública. Um outro, Jan Hus, também começou a pregar a palavra de Deus com a Bíblia nas mãos, rejeitando a tradição e o direito canônico. Foi morto em Constança em 1415. 2 concílios dentro da igreja tentaram reformar a igreja, mas não obtiveram sucesso. Até que Martinho Lutero, um alemão, nascido em 1483, depois de uma série de eventos, ele finalmente entendeu que o justo vive pela fé, lendo a palavra de Deus, e então começou a ensinar a palavra de Deus onde ele lecionava, lá em Wittenberg, até que chegou um emissário do Papa, vendendo indulgências, vendendo perdão de pecados, para construir uma igreja, a Catedral de São Pedro. E o resultado é que Lutero resolveu então afixar as famosas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, dando origem à reforma protestante e conclamando o povo de Deus a voltar para a palavra. Conta-se que Lutero teve acesso à Bíblia já depois de ser doutor em teologia. Isso porque um superior dele, chamado Staupitz, lhe entregou as chaves de um cofre onde a Bíblia ficava lacrada. Eu gostaria que nós, conhecendo um pouco dessa história e vendo como é que a igreja foi paulatinamente se afastando de Deus e da palavra de Deus, se tornando outra coisa, e é um processo que dura séculos e as pessoas não percebem o que acontece. Porque quem está no século XV não estava no século II quando as mudanças começaram a acontecer. É um processo que vai muito devagar. Na Bíblia nós temos uma história parecida. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, versos 1 a 21, a Bíblia diz o seguinte: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Balaíns, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado. Dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra e os superintendentes deles eram Joate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dado por intermédio de Moisés.
Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou o livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Senhor, nós lemos a tua palavra, conhecemos um pouco da nossa história e queremos pedir que o Senhor nos ajude a fazer a reforma necessária, não em estruturas de pedra, mas nas nossas vidas, na vida da tua igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Esse texto nos fala de uma criança chamada Josias. Josias era filho de um dos piores reis que já se assentaram no trono de Judá. Um rei chamado Amon. O avô de Josias era Manassés, um rei cujo nome significa esquecimento. Amon, pai de Josias, foi educado por Manassés durante um período de terrível apostasia. No final da sua vida, Manassés deu uma voltada para o Senhor, mas já era tarde. O seu filho já tinha tido o coração formatado num caminho de iniquidade, e ele resolveu reinar da pior maneira possível. Governou mantendo práticas como a adoração aos ídolos e sacrifícios em lugares altos e não no templo onde o Senhor havia requerido. Aliás, o templo foi abandonado durante o seu reinado. Você pode ver isso no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, e também no capítulo 33. Um pouquinho de Manassés e um pouquinho de Amon. Os servos da casa de Amon ficaram profundamente irritados e revoltados contra ele e o mataram. E o povo então se revoltou contra os que mataram Amon. E mataram os traidores. Nada fala sobre Josias. Só diz apenas que no 8º ano do seu reinado, Josias começou a buscar o Senhor. O que é um milagre? Porque Josias foi criado por Amon. Mas é mas muito provável que naquele pequeno intervalo de vida de Josias, no período de arrependimento do seu avô Manassés, ele tenha ouvido alguma coisa sobre o Deus de Israel. Isso confirma a palavra do Senhor que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E esta criança conheceu a palavra do Senhor. E um dia, quando ele já estava chegando à maturidade ou na sua juventude, ele disse: eu quero conhecer mais sobre este Deus. Eu quero saber quem é o Senhor dos meus antepassados. Eu quero saber quem é este rei que nos tirou da terra do Egito e nos trouxe a esta terra e nos estabeleceu aqui como nação. Eu quero saber quem é que fez com que nós chegássemos a ser o que nós somos. Ele conhecia os salmos, e os salmos diziam que o Senhor tinha feito grandes coisas, derrotando grandes reis. Ele queria saber mais sobre o Senhor. Mas isso ainda levou tempo. E ele passou então dos seus 16 aos 20 anos buscando conhecer sobre o Senhor. A buscar relacionamento com Deus. E diz que aos 20 anos, no 10º ano do seu reinado, aos 20 anos ele começa a empreender uma reforma, um processo de purificação no país. E resolve então começar tirando do país tudo aquilo que ele sabia que era desagradável ao Senhor. Ele sabia, por exemplo, que imagens não eram permitidas. Ele começa a destruir todas as imagens que ele encontrava em Israel. Ele sabia que para tornar um lugar impuro, bastava que você pegasse ossos de pessoas e jogasse nos altares. Aquele lugar jamais seria usado novamente para um sacrifício.
Então ele pega os ossos dos sacerdotes pagãos e os faz virar pó e joga sobre os seus altares, tornando aqueles lugares malditos, dizendo: adoração a falsos deuses, idolatria é maldição, é impureza. Mas ele trabalhava apenas com lembranças. E aos 26 anos, ou seja, depois de 18 anos reinando, Josias começa a restaurar a casa do Senhor, que havia sido deixada em ruína pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu bisavô. Somente 18 anos após o início do seu reinado, Josias finalmente percebeu a necessidade de restaurar a casa do Senhor, que fora deixada em ruínas pelos reis anteriores. Às vezes nós queremos que as coisas sejam feitas um dia para o outro. Josias, rei de Israel, demorou 18 longos anos. Uma obra demorada. Primeiro, ele fez aquilo que saltava aos olhos. Aquilo que ele entendia que estava errado precisava ser removido. Aquilo que ele percebeu que não agradava a Deus precisava cessar imediatamente. Isso acontece na nossa vida, na vida da igreja hoje ainda. O pecado precisa ser abandonado, as práticas pecaminosas precisam cessar. Mas como fazer isso? No caso de Josias, tinha um jeito fácil, exterior, facilmente perceptível. Destrua os altares, destrua os postes ídolos, destrua as imagens de fundição, destrua os seus lugares de adoração. Mas não podia deixar o povo no vácuo. Agora que eles não tinham mais os falsos deuses, eles precisavam aprender a fazer o que é certo. Não basta apenas deixar de fazer o que é errado. É preciso fazer o que é certo. E ele começa então a restaurar a casa do Senhor, a restaurar o lugar de adoração, a restaurar o lugar onde Deus tinha escolhido para fazer habitar o seu nome, a restaurar o lugar para onde Deus havia dito que as tribos de Israel deveriam subir para adorar. Mas como subir para adorar num montão de ruínas, num templo largado, onde os prédios estavam todos caindo aos pedaços? Então ele começa um trabalho de restauração. E para este lugar ele traz as ofertas que haviam sido entregues por várias das tribos de Israel que ainda se lembravam do nome do Senhor e que ainda entendiam que o nome do Senhor deveria ser adorado. Ele pega estas ofertas, leva para o templo e entrega no templo, e isso é colocado na sala do tesouro. Então ele diz: vamos usar este dinheiro para restaurar a casa do Senhor. E começa-se a obra. Compram-se pedras, compram-se madeiras, contrata-se funcionários, artesãos, todo tipo de obreiro. Algumas pessoas que não tinham habilidades para fazerem a obra física eram colocadas como superintendentes, sabiam escrever, sabiam anotar. Então anotavam o que entrava e o que saía. Cada um fazendo o que podia. Músicos eram retirados dos seus instrumentos e diziam: vem cá, vocês sabem ler e escrever, então anote quem está trabalhando, quantas horas está trabalhando para nós pagarmos adequadamente. Todos estavam ajudando. Israel contribuindo, especialistas construindo, levitas administrando a casa do Senhor. No meio desta obra, enquanto retiravam o dinheiro, pagavam os funcionários, compravam equipamentos e mantimentos e suprimentos, de repente, eles tomam um susto. O verso de número 14 fala assim: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei dado por intermédio de Moisés, a palavra do Senhor estava soterrada, provavelmente empoeirada, coberta por coisas mundanas. Algumas até boas, estava coberto por ouro e prata. Quantas Bíblias nas nossas casas não estão cobertas de poeira? Quanto da nossa leitura e estudo da palavra não é deixado de lado para juntarmos ouro e prata? Era o que estava acontecendo. O livro da lei, o templo estava tão largado, mas tão largado, que nem o dinheiro que tinha lá eles pegavam, porque o livro da lei estava soterrado embaixo dessas coisas.
Quando se acharam o livro da lei, Ilquias diz a Safã: vamos levar esse livro para o rei. Chegaram até o rei e leram o que estava escrito no livro da lei. Se você acha que isso aqui está correto, não está não. A obrigação dos reis de Israel era que eles lessem e eles próprios escrevessem o que eles haviam entendido do livro da lei do Senhor, é mandamento. Os reis não faziam. Não era para ninguém ler o livro para ele, era para ele ler e fazer comentário. Mas era o que se tinha para aquele momento. E aqui há um comentário. Quando leem o livro da lei para o rei, tendo ouvido, diz o verso 19, tendo ouvido o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, que era um sinal de profundo arrependimento, de uma grande preocupação. Alguns, de vez em quando estão muito estressados, querem arrancar os cabelos. Lá era o costume, era arrancar, rasgar as suas vestes. E ele ficou preocupado, eu preciso entender mais. Nós não estamos fazendo como está escrito. E ele diz, ide consultai ao Senhor por mim e pelos restantes de Israel, porque pelo que está escrito aqui, nós estamos em maus lençóis. Nós estamos em grande perigo, porque se o Senhor quiser trazer sobre nós as maldições que se encontram no livro de Deuteronômio, nós seremos devorados à espada. Nós seremos levados para cativeiro. E depois disso, Josias vai empreender, finalmente. Primeiro foi tirar o que era ruim, o cancro, o câncer, o que estava trazendo imundície para Israel. Depois foi preparar o ambiente para que o povo pudesse se ajuntar de novo na adoração ao Senhor. Agora ele precisava saber como fazer isso. E ele agora sim vai empreender uma reforma religiosa no ensino, da adoração, no culto. Vai fazer com que isso seja divulgado por todo Israel. Por que Israel chegou ao que chegou? Porque não estava mais dando atenção ao conhecimento de Deus e da sua palavra. Porque reis como Acás, reis como Amon, reis como Manassés haviam afastado o Senhor da palavra de Deus. E esta criança colocada no trono em meio a uma tragédia pessoal, perdeu seu pai. E essa criança conduzida durante 8 anos, sem saber bem o que estava fazendo, aliás, provavelmente sem ter a menor ideia do que fazia nos primeiros tempos. Essa criança um dia resolve fazer como mais tarde Neemias faria, como Esdras faria, dispor o seu coração para conhecer, para obedecer e para que outros conhecessem a palavra de Deus. Então Israel volta a conhecer a palavra do Senhor. E experimenta um tempo de adoração genuína. Celebra-se uma Páscoa, diz o texto, como nunca antes celebrada em Israel. O culto ao Senhor volta a ser feito nos moldes bíblicos, com obediência, verdadeira adoração. Israel enfrenta um período de paz e prosperidade. E o que isso tem a ver conosco? Como nós vimos ao longo da história, no decorrer de toda a Idade Antiga, Idade Média e Contemporânea, nós vemos que a igreja foi abandonando paulatinamente as Escrituras. E foi substituindo as Escrituras por costumes, por dogmas que não tinham sustentabilidade bíblica. E foi por isso que quando chegou no século XVI, foi necessário que Deus levantasse homens como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como Beza, como Melanchthon e vários outros, que colocassem a sua vida em risco para que a igreja voltasse a adorar ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. E hoje, como a igreja está em relação à palavra de Deus? Eu já perdi a conta de quantas traduções existem da Bíblia hoje, mesmo em língua portuguesa. Quantas versões? Quantas interpretações? Quantas cores de capa e títulos grudados nas capas? É a Bíblia do obreiro, Bíblia da obreira, Bíblia de quem não faz obra nenhuma. Todo tipo de Bíblia você acha por aí. Quantas edições comemorativas e comentadas? Pergunta é, nós temos mesmo o que comemorar? Nunca se vendeu tantas cópias das Escrituras, mesmo no período digital. O que se vende de Bíblia é um absurdo.
E é possível que alguns de nós aqui tenham mais Bíblias em casa do que havia nas maiores bibliotecas do tempo de Lutero. Mas, ao mesmo tempo, também é bastante provável que nós estejamos vivendo em um tempo de profundo desconhecimento das Escrituras, como nos dias de Josias, ou como nos dias de Lutero. Vivemos em um tempo, por exemplo, em que a autoridade das Escrituras tem dado lugar ao ensino de pseudo-apóstolos, de profetas de conveniência, de revelacionistas fraudulentos, gente que nada tem a dizer de Deus e mesmo assim falam e falam muito, falam mais de si mesmos e da vida de terceiros, ao invés de anunciar o conselho de Deus. Eu acredito que é possível que em pleno século XXI nós precisemos urgentemente de uma nova reforma. Não na forma. Temos templos suntuosos, aconchegantes. Temos templos que são verdadeiros espetáculos, mais luxuosos do que alguns hotéis 3, 4 estrelas por aí. Também não é uma reforma na capa das Bíblias, mas no coração e na mente dos cristãos. Talvez com uma nova reforma o cristianismo se divida mais uma vez, como dividiu no século XVI. Talvez o número de cristãos tenha que ser recontado. Talvez os proclamados 40, 50, 60 milhões de evangélicos no Brasil não sejam tantos milhões assim. Talvez o verdadeiro cristianismo tenha que sofrer como sofreram os irmãos do século II, do século III, ou nos cantões como em Zurique, Genebra e vários outros lugares. Israel, nos dias de Josias, antes de Josias, parecia estar em paz, mas não era paz com Deus, era paz sem Deus. No mundo antigo, no século I, o mundo vivia o período da Pax Romana, mas era paz sem Deus. E Paulo e Silvano e Timóteo e Tito e Filemon e Marcos e Lucas e João e Pedro começaram a pregar o evangelho e eles ficaram conhecidos como transtornadores, aqueles que tiravam a paz do mundo porque tiravam o homem do seu comodismo, da sua acomodação e faziam com que eles vissem o seu estado de pecado e eles fossem obrigados a rasgar não as suas vestes, mas rasgar o seu coração diante do Senhor. Talvez tenha chegado o momento de nós como igreja do Senhor, e dizer basta. Basta-nos a fé. Chega de shows. Basta-nos a graça de Deus e chega de campanhas vazias. Basta-nos as Escrituras. Nós queremos toda a Escritura. Chega de interpretações e visões absurdas. Nós queremos somente as Escrituras. Basta-nos Cristo. Não precisamos de pseudo-apóstolos, não precisamos de milagreiros, não precisamos de coaches, não precisamos de nada disso. Precisamos de Cristo. Basta de exaltação a homens, porque somente a Deus e a Deus apenas toda a glória. Como nas palavras daquele antigo hino, é tempo. É tempo. O Mestre está chamando já. Marchai. Nós precisamos de uma reforma verdadeira, pautada pelas Escrituras, que comece no nosso coração. Isso só vai acontecer se o povo de Deus se voltar para as Escrituras. Se não deixar a palavra de Deus empoeirada num canto da sua estante. Se não deixar a palavra de Deus sufocada debaixo dos seus próprios tesouros, dos seus projetos pessoais. É tempo. E não adianta nós ficarmos esperando que alguém se levante em algum lugar. Se você quer uma reforma verdadeira, seja você a igreja que o Senhor quer que você seja. Eu tenho que ser a igreja que o Senhor quer que eu seja. A igreja verdadeira e viva. Isso só vai acontecer com conhecimento da palavra de Deus. Não há reforma genuína, não há reforma verdadeira, não há transformação de vida e de corações, se não for pautada pela palavra de Deus. É tempo. É hora. É chegada a hora, igreja. É chegada a hora, povo de Deus. Este é o tempo sobremodo oportuno. Estamos sendo chamados para isso. Para não sermos iguais ao mundo. Para não sermos iguais ao povo como ele era nos dias de Josias, antes dele começar a sua reforma. Para não sermos como esta igreja que vai devagarzinho assumindo costumes do mundo até chegar um dia que não é mais igreja do Senhor, é qualquer outra coisa, menos igreja do Senhor. O tempo é hoje e tem que começar em cada um de nós.